Então, o nosso tema que nós estamos estudando é o discipulado cristão. A primeira vez nós falamos que nós somos chamados para servir, não é isso? E a outra aula nós falamos sobre o caráter do cristão. O cristão precisa ter o caráter de Cristo. Múltiplo de muitos cantos, coisas são a falta de caráter. Hoje nós vamos falar sobre vida no secreto. A vida no secreto, todo mundo que entregou a vida a Jesus precisa ter essa vida no secreto. Agora, principalmente, quem exerce o ministério precisa ter mais ainda, porque aquele é muito dado, muito é chamado. Então, quando eu exerço algum ministério, significa que o Senhor me chamou para aquilo. Ele vai requerer de mim uma entrega maior. Agora, a vida do secreto sua demonstra o quanto você ama Deus. Dá para você pedir o quanto você está compromissado com o Senhor na sua vida no secreto. Por quê? Porque nós valorizamos muito aquilo que gostamos. Nós investimos muito naquilo que amamos. Então, se realmente eu amo o Senhor Jesus, eu vou investir na minha vida espiritual. Se realmente eu gosto das coisas de Deus, eu gosto de Deus, eu entendi o que é o Evangelho, porque acho que tem muita gente que está dentro da igreja e não entendeu ainda que Deus é Pai, que Deus é amigo. Só vê Deus como abençoador. E aí não busca ter essa vida de uma vida no secreto. Isso é importante para as ovelhas e principalmente para quem tem um chamado ministerial, está exercendo trabalho na frente da igreja. Para mim, realmente, quando eu for discipular as pessoas, eu abraçar para as pessoas aquilo que eu vivo genuinamente. Se tem uma coisa que não agrada o coração de Deus, é a mentira, a hipocrisia, né? E discipulado é coisa séria. Discipular alguém é você pegar ela e levar ela a Cristo. Então é algo muito sério. Eu preciso ter esse investimento. Mas eu tenho analisado algumas coisas. Tem muita gente dentro das denominações. Eu tive até com um rapaz mesmo conversando e ele estava falando isso comigo. A questão do diabo tem atacado muito. O diabo tem invertido contra as vidas deles. Às vezes, irmãos, não é o diabo que nos barra. Às vezes não é o diabo que nos causa aflição. Você sabe por que muitas vezes causa aflição na vida do cristão, dos seres humanos? Mas vamos nós estamos na igreja, dentro do cristão, a falta de caráter. Às vezes a pessoa, ela vive uma vida, ela frequenta a igreja e vive uma vida, não busca ter o caráter de Cristo, e ela fala: o diabo está me barrando, o diabo está me causando aflição, e às vezes o Satanás não tem nada a ver com aquilo. É o caráter da pessoa, as atitudes da pessoa, que está levando, está trazendo muito coisas negativas sobre a vida das pessoas. Tem casamento, por exemplo, aí, que tem um inferno. Mas se você for analisar, não é Satanás. É porque às vezes falta o caráter do marido com a esposa, com a família. Ou às vezes a esposa não está tendo um caráter dentro do lar. Às vezes no ambiente de trabalho, o diabo está perseguindo no ambiente de trabalho. Nossa Deus. Não, às vezes não é Satanás. Às vezes a pessoa não está tendo um caráter naquele ambiente. E em geral, em todas as áreas. Por isso nós precisamos buscar ter o caráter de Cristo. Esse rapaz mesmo, ele procurou ele, conversou comigo e falou: pastor, o diabo me persegue demais. Deus, quando eu converti, o diabo me persegue, eu não tenho sossego. Deus, quando eu converti, uma problemada danada, pastor. Mas aí
eu buscando do Senhor, estudando a situação, eu tive o entendimento que não é o diabo que persegue ele, não é o diabo que rouba as coisas dele, é a falta de caráter. O caráter importa, mas a falta de caráter fecha a porta. Falta de caráter acaba com o casamento, falta de caráter destrói o ministério, falta de caráter destrói você no ambiente de serviço, você pode ser até dispensado. Então, essa base não é o diabo, é a questão do caráter dele. Mas aí eu buscando em Deus, o que Deus me deu discernimento? Que ele é uma pessoa que ele não é ensinado e ele não é tratado. Aí fica difícil demais você mexer com a pessoa assim, porque quando a pessoa ela tem certas atitudes, mas que ela é ensinável e é tratável, dá para alinhar. Mas a pessoa não tem caráter, mas ela não é ensinável e não é tratável. É só a graça de Deus para lidarmos com pessoas desse jeito. Mas existem muitos cristãos que estão atribuindo Satanás a aflição da vida dele ou barramento. E às vezes não é o diabo, é o seu caráter que tem feito isso. Na sua família, no casamento, na sua igreja, na sua denominação, no seu ambiente de trabalho. Por isso nós precisamos, irmão, buscar ter o caráter de Cristo. Porque nós somos o que? Cristão. O cristão precisa ter o caráter de Cristo. E como nós estamos vivendo o Evangelho que não tem nada a ver, as pessoas não estão buscando ter o caráter de Cristo. Jesus não é glorificado numa pessoa que é mau caráter. Se eu me intitulo cristão, eu preciso ter o caráter de Cristo. E você tendo o caráter de Cristo, esforçando para ter, deixando o Espírito Santo te lapidar, vai ser bom para você, vai ser bom para pessoas que lidam com você, e você vai conseguir levar pessoas ao Senhor. Então é muito importante, irmãos, você deixar o Espírito Santo moldar o seu caráter. É importantíssimo demais, porque quando nós chegamos aqui, nós entregamos a vida a Jesus, nós chegamos cheios de manias e defeitos terríveis, mas o Espírito Santo ele vai lapidando e vai trabalhando na nossa vida e vai nos moldando, e nós vamos tendo as atitudes de Cristo e vamos nos tornando pessoas que fazem a diferença nessa terra. Lucas 22, versos 32. Esse texto aqui é muito importante. Aqui, essa palavra-chave aqui, ó. Os meninos jogou aqui. Alguém lê fazendo favor para mim? No telão aqui. Mas eu comento para que você não desfaleça, e por quanto tiver perdido, confirma pelo irmão. Ok. A palavra-chave desse versículo aqui, tu quando converteres, Pedro era seguidor de Jesus? Sim. Pedro andava com Jesus? Sim. Pedro orava, Pedro visitava? Sim. Mas Pedro precisava deixar o Espírito Santo dar uma lapidada no coração dele. Aí você vai trazer para você, ó, quando você converter, o que é conversão? Você buscar mudar as suas atitudes. É isso que Jesus falou, Pedro. Quando você buscar mudar as suas atitudes, confirma os seus irmãos. O que é isso? Jesus falou assim, vai lá e valida que você é um cristão genuíno. Vai lá e mostra a verdade que você é um crente genuíno, um discípulo meu.
que até aquele momento Pedro tinha as atitudes que precisavam ser trabalhadas. E quantos de nós, irmãos, estamos na igreja, mas não estamos validando com as nossas atitudes que nós somos discípulos de Jesus? Quantos de nós ministramos, visitamos pessoas, mas as nossas atitudes com essas pessoas não têm mostrado a veracidade, a verdade, que nós somos discípulos de Jesus? Então nós precisamos fazer uma autoanálise das nossas atitudes, que faz parte do caráter. As minhas atitudes glorificam o Evangelho, exaltam o nome do Senhor, tragam pessoas para o Senhor ou afastam as pessoas das coisas de Deus? Precisamos fazer uma análise das nossas atitudes, precisamos pesar na balança. Tu, quando converteres, Pedro, quando tu mudar as atitudes, conversão, você está indo para um lado e você muda para outro. Você está numa caminhada, você está tendo as atitudes, você não está tendo o caráter de Cristo, e o Espírito Santo fala com você e você de repente se muda. Você abre o coração e começa a mudar, Deus vem te dar graça e vai mudando. Irmãos, quando as pessoas se converteram, veio do mundo, eram mal pagador, estão dentro da igreja e são mal pagador do mesmo jeito. Não houve uma conversão na questão de vida financeira. Converteu a toda a igreja, mas não faz nem questão de ir atrás das pessoas que devem. Se eu não tenho condições de pagar tudo, mas eu vou negociar. Vou te dar os seus R$20 todo mês, vou te dar os seus R$50, vou acertar isso, pronto. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas, irmãos. É sério, a Bíblia fala, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Você tem carro, anda de carro, tem casa, tem tudo, aí as pessoas veem você na igreja, veem você tocando aqui, veem você ministrando, e olha, mas que cara lá um mal pagador, um picareta danado, enrolado. Onde que Jesus é glorificado nisso? Em nada. Quer dizer que precisa ter uma conversão genuína nessa área. Quando as pessoas, irmãos, entregam a vida a Jesus, mas eles não convertem o falar deles, fala palavrão, muito palavrão, fala palavras podres, indecentes, nomes feios, coisas que só afastam o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não habita como imundícia. O nosso falar precisa ser santo. Nós precisamos medir as nossas palavras. Uma pessoa vem para a igreja e entrega a vida a Jesus, mas o falar dela não é convertido, não. Ela continua xingando o filho do mesmo jeito. E quando eu falo assim, irmãos, eu não falo de pessoas novas convertidas, que são crianças na fé. São pessoas que estão dentro da igreja 5, 6 anos. Ouve a palavra constantemente, tem os ensinamentos constantemente, mas não converte. Qual área da sua vida precisa de uma conversão genuinamente? Tem gente que vem para a igreja, ele é briguento e continua brigando do mesmo jeito. Aí você olha para a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra os principados, hostes infernais, contra os espíritos maus. Mas a pessoa não continua do mesmo jeito. Não deixa o Espírito Santo lapidar. Olha, você é um cristão, você não pode fazer isso. Eu era briguento, irmãos. Quando eu saí do dia que eu entendi, Deus falou, agora você vai parar, que você vai mudar essas atitudes suas. Você vai parar de ficar servindo aqui por qualquer coisa. Você vai parar de xingar no feio. Claro que não é da noite para o dia. Mas se você deixa o Espírito Santo te lapidar, e você vai aprendendo a palavra e vai trabalhando. Por isso é importante o cristão fazer uma análise do fruto do Espírito Santo e do fruto da carne. Qual
que você tem mais fruto do Espírito Santo ou mais fruto da carne? Você próprio pode se pesar na balança. Meu Deus, Jesus amado, quanto fruto da carne eu tenho? E quanto fruto do Espírito Santo eu tenho? Irmão, se realmente o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele transforma o nosso caráter. Se o nosso caráter não está sendo transformado, não é porque Deus não quer, é nós que não submetemos, não deixamos o Espírito Santo nos transformar. O velho homem tem que ficar para trás, você tem que ir convertendo as atitudes dele e começando a ter as atitudes de Cristo. Quantas pessoas, irmãos, vêm para a igreja e ele tem a mal mania, a péssima mania de envolver em vida dos outros. Aí converte, não sou crente, não sei o que, e continua com essa mania do mesmo jeito. Precisa converter. Isso é uma má mania, irmãos. O Espírito Santo não está nisso. Não está, irmãos. Então nós precisamos olhar qual área da nossa vida precisa de uma conversão. Qual área da vida que eu escandalizo o Senhor? Qual área da vida que eu não glorifico o Senhor? E buscar mudar a conversão, irmãos. Foi o que Jesus falou: Pedro, tudo quanto converter-se, confirma que você é um cristão genuíno, valida que você é um cristão genuíno. Se Pedro precisava, imagina nós, amados. Então, busca deixar o Espírito Santo trabalhar. Amém? Então nós vamos falar aqui sobre vida no secreto. É um conselho que eu estou dando a toda a igreja, de você fazer uma análise seu. Qual área da sua vida você precisa converter? Talvez é 2, talvez é 3, talvez é tudo. Mas precisa fazer essa análise. E não só fazer a análise, mas buscar trabalhar para mudar. Jesus está a voltar à igreja. As pessoas não estão crendo muito. Ao terremoto na Filipinas, na Venezuela. Deus vem trabalhando em todo o planeta para que haja um avivamento. Na Venezuela eles não glorificam a Deus. Deus vem trabalhando em todo o planeta porque Ele quer colher o máximo de almas possível. Ele vai permitir esses terremotos, essas coisas mesmo, maremoto, muitas coisas, para que haja um despertar do povo, que é o último chamado, irmãos. Nós somos a geração do último chamado e Deus está chamando todos, o fraco, o doente, o macumbeiro, o que não é, o que fala que não acredita em Deus. Deus quer salvar, Deus vai sacudir esse mundo mesmo. E Deus conta com quem? Com a igreja dele. Deus conta comigo, Deus conta com você. Mas para que nós fazemos parte dessa última colheita, irmãos, os ceifeiros são muitos, mas os trabalhadores são poucos. Há uma necessidade de mudar o nosso caráter, há uma necessidade de mudar as nossas atitudes, de buscarmos ser discípulos de Jesus verdadeiramente, abrirmos mão da religiosidade, irmãos, e abrirmos mão desse nada a ver e nos tornarmos pessoas discípulos de Jesus genuinamente, mesmo que você seja criticado, mesmo que as pessoas falam de você, mas você está preocupado não em mostrar para as pessoas, nem agradar as pessoas, mas você tem a preocupação no seu coração de agradar a Deus, e para agradar a Deus requer uma decisão genuína. Eu vou ser discípulo de Jesus. Senão, irmão, não vai fazer diferença. Nós vamos ser crentes religiosos no meio de um monte de religiosos e não vamos influenciar ninguém, não vamos mostrar o poder de Deus para as pessoas, porque não temos o caráter de Cristo, não temos as atitudes que Cristo tem. Nós somos chamados para servir em prol do reino de Deus. Então Deus está chamando, irmãos. Eu fico olhando assim, às vezes eu falo, gente, Jesus vai voltar aí.
ai daquele, irmãos, que perder a passagem e ter e deixar o Espírito Santo trabalhar o nosso caráter, irmãos, é garantir a nossa passagem. A salvação foi dada para todos. Guardar o passaporte que Deus te deu é sua responsabilidade. Não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade de ninguém, é sua. O pastor só tem uma responsabilidade de ensinar a igreja a verdade. Só que as coisas de Deus não é nem por força, nem por violência. É por amor. É aquilo que eu te falei. A sua vida devocional, o seu secreto com Deus, mostra o quanto você ama Deus. Porque nós valorizamos aquilo que nós gostamos e desprezamos aquilo que não gostamos. Ou as pessoas não estão convertidas genuinamente, não sabem quem é Deus, ou não está nem aí com nada. Agora, irmão, se Deus não conduzir a minha vida, você pode ter certeza que alguém está conduzindo, que não é o Espírito Santo. Quem conduz a sua vida? É o Espírito Santo ou não? Tem muita gente que fala que o Espírito Santo está conduzindo a vida deles, mas as atitudes não mostram. As atitudes não validam que aquela pessoa está sendo conduzida pelo Senhor. A base do Evangelho, irmãos, é o amor, mas o arrependimento de pecado, é santificação para o Senhor e por causa do Senhor. Então, se eu e você somos cristãos, nós precisamos ter uma vida no secreto. Se eu e você exercemos ministério, precisamos ter mais ainda, irmãos. Porque ter uma vida no secreto do Senhor é obrigação, dever de todo cristão. O pastor, o que é vida no secreto? É você buscar ter uma vida de intimidade com Deus. É você buscar ter uma vida de relacionamento com Deus, não na igreja, não aqui. Aqui é o lugar de você desaguar aquilo que você faz em casa. Por que muita gente não deságua nada na igreja? Porque em casa não busca intimidade com Deus. Porque em casa não se rende em adoração ao Senhor. Porque em casa não estuda a palavra, não jejua, não ora. Não tem comunhão nenhuma com o Senhor, igreja. Os cultos de oração, você vai orar, as pessoas não estão aguentando orar meia hora. Por quê? Porque em casa ora 2 minutinhos. Não intercede para ninguém, não ora para o pastor, não ora para a salvação de almas, não agradece, nem agradece a Deus. Aí chega na oração, não está aguentando orar, não tem prazer na oração, por quê? Porque em casa estão enfiados na televisão, mas na oração não. E quando ora, Deus, obrigado, tá? Pelo meu dia. Oh Deus, me dá isso aqui. Cadê a vida intercessória, irmãos? Que precisamos ter. É dever do cristão, irmãos, de orar para tudo. Deus não move nessa terra sem oração. E a oração faz parte da busca de intimidade com Deus. A oração genuína, conduzida pelo Espírito Santo. De verdade. Então, se você é uma ovelha, busca ter intimidade com Deus. Irmãos, quantas pessoas, quantos jovens não têm experiência nenhuma com Deus? O véu foi rasgado, irmãos. Você pode estar lá na sua casa orando e um anjo aparecer para você lá e falar: meu filho, faz isso e isso, o Senhor mandou te dizer, faz isso e isso. Você pode estar na sua casa orando, Deus abrir o seu olho espiritual, ou pegar o seu espírito e levar em algum lugar e te mostrar alguma coisa, te mostrar até a glória dele, se revelar a você. Deus quer se revelar ao homem, Deus tem prazer de se revelar ao homem, mas o homem não está tendo prazer de buscar a Deus. As pessoas estão tendo prazer no WhatsApp, em tudo quanto há. Mas de menos ter uma vida íntima com Deus em casa. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Não tem, irmão. O tempo é você que faz. O tempo é você. Se você não fizer tempo, o próprio tempo não vai separar tempo para você ter com Deus. É dever seu.
Vida no secreto, irmãos, com Deus. Tem que ter. Você sabe por que muitos cristãos hoje desviam? Não são firmes no Senhor? Porque não tem isso. Não tem que ter vida no secreto com o Senhor. É a causa de muitos cristãos não ser pessoas perseverantes. Não consegue perseverar nas coisas do Senhor, não consegue ter na vida de santidade, não consegue ter na vida de rendição a Deus, não consegue exercer ministério, não consegue influenciar ninguém para Jesus, porque não está tendo vida de intimidade com Deus. Vir à igreja é uma coisa, mas você ter vida de intimidade com Deus é outra coisa. Culto de oração aqui, não, Deus me deu uma visão aqui. Vou orar para Deus mandou orar. Irmãos, quantas pessoas têm dons? Os dons estão adormecidos, porque a pessoa não busca ativar os dons, buscando intimidade com Deus. Porque você exercer o dom também, sem a unção do Espírito Santo, sem a direção do Espírito, você está se colocando debaixo de uma unção. Por que muitos cristãos são meninos na fé hoje? Falta de intimidade. Vida no secreto com Deus. Por que muitos cristãos não estão amadurecendo? Falta de vida no secreto com Deus. Por que muitas pessoas hoje não conseguem discernir a voz de Deus? Deus sempre está falando com o ser humano, mas falta de intimidade em casa com Deus. Eu não sei como é que Deus fala comigo, mas não sabe? Então vai buscar. Deus fala na palavra, Deus fala no íntimo. Mas o seu espírito, mas a gente busca aquilo que a gente quer, que a gente deseja. Se eu desejo a Deus, eu vou buscar mesmo. Se eu não desejo, eu vou tratar como algo normal. E se eu sou só aquele crente que vem na igreja e vou buscar minha bênção, você está vivendo o evangelho errado, porque Deus te criou para ser uma bênção, não ficar buscando bênção. Todo mundo precisa ser abençoado e Deus já nos abençoou. Você precisa buscar a Deus, ativar a bênção do Espírito, trazer para você. Você não precisa vir à igreja buscar a bênção, você precisa vir à igreja, frequentar a igreja, o corpo de Cristo, para ser bênção na vida das pessoas. Mas a falta de intimidade com Deus, a falta de vida no secreto com Deus. Irmãos, como que eu vou ser uma pessoa que discipula alguém, se em casa eu não tenho uma vida no secreto com Deus? Hoje as pessoas buscam muita experiência com Deus, mas muitas estão buscando errado. É importantíssimo para todo cristão, e principalmente quem tem ministério, ter essa vida no secreto. Jesus sempre estava pregando, Jesus sempre estava com o povo, mas depois ele retirava e ia ter o tempo dele com o pai dele. Os apóstolos sempre separando, jejuando e orando. Deus trabalha o seu caráter em você no lugar secreto, onde ninguém está vendo. Você está lá no sofá, você está lá no joelho, de joelho no chão, com a cara no chão. Hoje em dia as pessoas nem reverência para orar, muitas vezes não está tendo com Deus. Não se põe de joelhos em reverência a Deus. Do mesmo jeito que está com a raivinita, raiva. Às vezes, quanto mais a gente tem que ter reverência com Deus. É muito sério isso aí. Você acha que tem hora que o Espírito Santo fala no meu coração, Giovanni, fica de joelho. Dobra o joelho, vai. Já coloca o rosto no chão, no pó. Ah, pastor, isso não tem nada a ver, irmãos, isso é adoração a Deus. Eu já ensinei aqui já. Você não está conseguindo orar, coloca de joelho. Então fica de joelho. Mata a sua carne. Se põe de joelho lá. E vai agradecendo a Deus, vai agradecendo 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50. Mata a sua carne. Porque quando você coloca de joelho, você está matando a sua carne. 1 hora o Espírito Santo vai vir, você vai romper, e ele vai te inspirar. E na oração, você vai orar 1 hora, parece que você orou 1 minuto.
Porque às vezes a carne está muito viva. Se você não matar ela, te domina. É no lugar secreto, irmão, que Deus vai te dar a direção. Eu quero que você mude isso, eu quero que você mude aquilo. Por que eu vou nos lugares aí, ninguém passa a revelação para mim? Ninguém fica passa a revelação para mim não, porque em casa o Senhor fala tudo comigo. Você precisa mudar nisso, você precisa fazer isso. Eu quero que você faça assim, mude essa atitude, mude o seu comportamento. É isso aqui que está atrapalhando a sua bênção. Puxa minha orelha, irmãos, me direciona. É no secreto, irmãos. Olha só, esse fruto do Espírito Santo que você precisa deixar eu trabalhar mais em você. É no secreto. Aí as pessoas querem ser avivadas, as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo, sem vida no secreto. Vem à igreja, sai da igreja, não guardou no coração o que foi ensinado e volta fazendo as coisas mundanas de novo. Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Como? Deus já deixou as ferramentas, os meios, para que sejamos cheios do Espírito Santo. Você vê que Mateus 6,6 vai falar assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, separação, precisa separar tempo com Deus, irmão. Senhor, onde que eu estou errando? Senhor, onde eu preciso melhorar? Talvez se você não ouviu na sua casa lá no momento e não entendeu a voz de Deus, você vai chegar aqui na igreja, Ele vai te dar a mensagem. Através da mensagem você vai receber aquilo que você precisa. É isso aqui que eu preciso. Você vai anotar, não vai colocar não, porque tem gente que escuta aqui, irmão, sai daqui no guarda. Anota e aplica na sua vida, irmão. São as palavras-chave. Quando as pessoas recebem a palavra-chave de Deus e joga fora, fecha a porta e ore. O Pai que está em secreto, olha, você te vê e te recompensará. Vida no secreto, irmãos. Vida de intimidade com Deus precisa fazer parte do cristão. Tem gente que quer liderar no culto, mas na casa dele ele não lidera a vida, ele não lidera a vida espiritual dele, não. É dominado. É no secreto, irmãos. Irmãos, Jesus sempre estava se retirando com o Pai. E nós precisamos nos retirar com Deus, sabe por causa de quê? As coisas que eu ensino aqui, depois eu vejo a mensagem, sabe por causa de quê? Porque às vezes eu estou olhando aqui, mas buscando o Espírito Santo como falar para a igreja entender. Não é que eu não sei, eu sei o que falar. Mas eu dou uma paradinha, olho assim, para buscar do Espírito Santo como falar, ligado com o Espírito Santo. Às vezes eu ministro aqui inspirado pelo Espírito Santo, chego lá em cá, quando eu vou ver a mensagem de novo, Deus acrescentou isso aqui, naquele momento. Então serve para mim. Eu anoto. Foi isso aqui que eu preciso. Irmãos, não tem como, se você de agora em diante não tiver uma vida de secreto com Deus, você romper espiritualmente. Nós estamos, vamos dizer, na melhor e na pior fase. Na melhor, que vem muitas bênçãos de Deus, mas na pior, que vem muita resistência contra o cristão, muita perseguição contra os cristãos. E onde você recarrega a sua bateria? É na vida no secreto. Automaticamente, no ambiente de trabalho, as pessoas querem te desviar você das coisas de Deus. Na sua família, as pessoas querem te desviar você das coisas de Deus. Os seus colegas aí da rua aí querem te desviar das coisas de Deus, irmãos. Mas na vida do secreto, não, você é fortalecido. Quantas pessoas, irmãos, vêm à igreja, mas estão vazios do Espírito Santo, vazios das coisas de Deus. Se você for falar das coisas mundanas, estão cheios. Mas se for das coisas espirituais, da palavra de Deus, das coisas de Deus, estão vazios. Como que vai ter fogo no Espírito? Como que vai ter luz no Espírito? Para guerrear, para resistir tudo? Não vai, porque está vazio de Deus. O que Efésios faz? Enchei-vos do Espírito Santo e não embriagueis com o vinho que há contento. Ou seja,
Não se envolva com as coisas mudando. Porque o vinho representa coisas mudando. Nós estamos nesse mundo, mas nós precisamos ser separados para Deus. Ser separados para Deus. Irmãos, o pecado na vida de pastores, de obreiros, está normal. Meu Deus, eu fico pensando, meu Deus, as pessoas estão sem temor de Deus. As pessoas não veem gente, elas não estão pensando onde elas vão passar a eternidade, não. Precisamos, irmãos, mas não por medo de ir para o inferno, por causa do amor de Deus que Deus tem com a pessoa. Não existe ninguém que te ama mais do que Deus, não. E ninguém pode questionar Deus, porque Deus Ele fala que te ama e Ele já te deu a prova dando o filho dele. Se eu não tenho vida no secreto com Deus, irmãos, em casa, eu me torno uma pessoa vulnerável, cheia de orgulho. Quantas ovelhas têm um orgulho grande no coração? Quantas pessoas estão dentro da igreja, exercem ministério, têm um orgulho terrível no coração? São insubordinados, são irrepreensíveis, são ensináveis, porque em casa não estão nos pés do Senhor, não há quebrantamento. Aí vem para a igreja seco, escuta uma palavra e volta seco para casa. Não há lubrificação do óleo do Espírito Santo. Você até que vai chegar, pastor, eu penso assim, eu acho assim. E nisso aí eu estou sendo rasgado verdadeiro. Se você pensa assim e acha assim, se não está de acordo com a Escritura, não vale nada, porque eu sou discípulo de Jesus, eu sou cristão. A paz para mim viver é a palavra de Deus. É na vida no secreto que Deus vai tratar o seu interior, as mazelas, aquilo que você precisa colocar para fora, confessar a Deus, eu estou assim mesmo, eu sou assim mesmo, Senhor. Eu sou terrível mesmo, mas eu quero ser lapidado, eu quero ser tratado. Como quando você está com intimidade com Deus, que a unção do Espírito Santo vem sobre você, a Bíblia fala que Ele nos convence do juízo, do pecado e da justiça. Ele nos mostra, olha aqui, meu filho, isso aqui não é legal, você precisa mudar isso. E você, se você for um cristão sábio, você não só vai ouvir, mas você vai indagar Ele. Mas como, Senhor? Me ajuda, me dá a direção. Ele vai te dar. Irmãos, tudo que você precisa para ter uma mudança, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que parte do mundo, está no Senhor. Jesus falou assim, eu vou para o céu, e quando eu for, Ele guia. Ele está falando do Espírito Santo. Deus deixou o Espírito Santo na terra para conduzir a minha e a sua vida. Nenhum homem é mais sábio que Deus, porque Deus que criou a sabedoria. Deus pega a sabedoria e coloca debaixo do braço dele. Porque a sabedoria não é nada, a ciência, tudo quanto há, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas nós somos sábios aos nossos olhos quando eu não dependo do Espírito Santo. Se Deus deixou o Espírito Santo, é porque Ele sabe que eu e você precisamos de um guia, de alguém que nos guia, de alguém que nos ensina a verdade. E você vê que Ele fala assim, que Ele nos guiará em toda a verdade. Então não é da mentira, não é do que eu penso, não é do que eu acho. O Espírito Santo trabalha pela palavra. Pastor, como eu faço então para aplicar isso em casa? Se você for levar a busca de intimidade com Deus, é muito grande. Você precisa buscar por quê? Porque o Espírito Santo vai te ensinando e vai te inspirar naquele momento que você estiver junto com Ele. Tem hora que vai te levar você a orar, oração de batalha espiritual. Tem hora que vai te levar você a só glorificar o nome do Senhor. Tem hora que vai falar, fique caladinho, só escuta.
E Ele começa a transmitir no seu espírito aquilo que você precisa. Então, existem alguns pilares que nós podemos aplicar na nossa vida. Vida no secreto com Deus é o que? Vida de intimidade, de relacionamento. Né? O relacionamento aqui, que nós vemos aqui, ouvimos a palavra, é muito superficial para carregar o nosso espírito, para nos deixar cheio do fogo, cheio da luz de Deus. Só que aí você vem no domingo e recebe. Na segunda não, na terça não, na quarta não, na quinta não, na sexta não, no sábado não. Nesses 6 dias, você alimentou de muitas coisas mudando. E as coisas mudando, apagou até aquele fogo que Deus tinha colocado no seu espírito, aquela unção. Vida no secreto com Deus, irmãos, é uma vida disciplinada mesmo. Disciplina, irmãos. O cristão precisa ter uma vida de disciplina. Se você tem um objetivo na vida, você precisa ter isso. Você tem disciplina, você levanta cedo, vai trabalhar, depois que vai trabalhar, quem estuda fala, não, eu tenho que vou para a aula hoje, vou chegar da aula, vou para a faculdade. Do mesmo jeito, você precisa ter um objetivo espiritual. E mais ainda, irmãos, porque o espiritual fica para a eternidade. O físico é passageiro. Eu vou dar aqui 4 pilares que Deus me deu, que você deve buscar aplicar na sua vida. Se você já aplica, glória a Deus. Se estiver faltando algum, você acrescenta. E quando você for discipular alguém, você ensina esses 4 pilares para aplicar na vida dela. O primeiro pilar, Deus, é a palavra de Deus. Deus não faz nada sem a palavra de Deus. Os anjos de Deus não movem nessa terra se não for pela palavra dele. E muitas vezes não temos nenhum versículo memorizado. Muitas vezes nós oramos a revelia sem orar as Escrituras. Eu posso orar a revelia? Posso, inspirado pelo Espírito Santo, sim. Mas se você não tem muito entendimento, ora as Escrituras, porque você está orando o que Deus determinou e falou. As Escrituras, nós precisamos meditar nas Escrituras. João 5, verso 39. Olha o que fala nesse versículo. Só lê, fazendo favor, no perdão que é melhor para nós. Alguém lê, fazendo favor? Examinar as Escrituras, porque posso dar de ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Está falando o quê? Examinar as Escrituras. Algumas traduções vão falar assim: estudai as Escrituras. Tem gente que lê a Bíblia, mas ele não examina as Escrituras, ele não estuda as Escrituras. Vai lá ler um capítulo, lá ali 1 Reis hoje 1, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Irmãos, o que você aprendeu? Não aprendi nada, não guardei nada na mente. Então leu então. É preferível você pegar um versículo. Se você já tem o dom da sabedoria e da ciência da palavra, você pode fazer isso. Se você não tem novo na fé, não tem experiência com a palavra, não lê um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos no mesmo dia, que isso não vai fazer nada. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus precisa estar em você. Então é preciso você pegar um salmo, um provérbio ou uma história. Leu ela cedo, vai trabalhar, pastor, não tem tempo. Ok, levanta 20 minutinhos mais cedo, meia hora mais cedo, toma um cafezinho, vai lá sair e lê lá. Vamos colocar que você lê o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, não me faltará deitar em meu espaço, que é saber, e vai trabalhar, mas vai com aquilo ali na mente. Vai pensando no que você leu, vai meditando no que você leu, vai indagando no Espírito Santo qual o significado, Senhor. O que significa o Senhor é meu pastor? O que o pastor faz? Cuida. O nome do pastor é Pai, Deus é Pai.
vai meditando num versículo, vai andando, trabalhando, vai meditando. Se o seu ambiente de trabalho exige de você uma grande atenção, mas você já leu isso em casa. Na hora que você sentar para almoçar, para fazer a hora de boa, em vez de você ver TikTok, em vez de você mexer no WhatsApp, senta lá, convida o Espírito Santo e começa a pensar no texto, a conversar com Deus no texto que você leu quando você saiu de casa. Isso é a meditação. Você vai estar constantemente junto com o Espírito Santo, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo move na palavra de Deus. Você não está percebendo, mas seu Espírito ali está recebendo luz, porque você está o quê? Meditando na palavra de Deus. Em vez de ficar pensando no trem ruim, em vez de ficar pensando sobre a vida dos outros, não, medita naquilo que você leu cedo. Talvez a mensagem de hoje, por exemplo, você pode anotar, pegar lá, ler o texto que Deus está falando, João 5,39. Examinar, o que significa examinar a Escritura? Mas com o Espírito Santo, você não precisa falar, não, irmãos. Espírito Santo, o que significa examinar a Escritura? Ele vai trazer no seu coração. Meu filho, é estudar a Escritura, é assim, é isso, é aquilo. Você vai ter um diálogo com Ele, porque Deus escuta o pensamento do homem, irmãos. São as orações silenciosas que muitas das vezes o Espírito Santo vem com aquela poderosa presença sobre você. Mas a pessoa levanta, fica correria, toma um café, vai, não quer nem saber de nada, passa o dia inteiro, chega em casa, um monte de tempo para olhar, não meditou na palavra em momento algum. Não mantém uma comunhão com o Espírito Santo em momento algum. Aí chega de noite, tem um culto de oração, quer sentir a presença do Espírito Santo no culto de oração, não vai sentir, porque durante o dia você não fez caso dele, durante o dia você não dialogou com ele, você não manteve intimidade com ele. Aquilo que eu falei que tem pregador, que se você falar com ele assim, ô irmão, prega hoje à noite, não, pastor, não posso, não, tem que ser semana que vem. O que o pastor vai entender? Que aquela pessoa passa a semana inteira sem ler a Escritura. Porque quando você lê e é um pregador que já tem o dom de Deus, a mensagem vem e você vai pela fé porque você sabe que ele vai colocar no seu coração. Pode ir, que mais tarde eu te dou a mensagem para você ministrar. Ou então estraga algo no seu coração que você ministra, que você meditou durante a semana. Deus, irmãos, Ele é perfeito demais. Ele não é. Aí eu fico, não, pastor, não semana que vem. Mas por que semana que vem, irmão? E a vida de intimidade com Deus? Ou só vai ler Bíblia e orar o dia que for pregar? Aí, meu irmão, vai nas coisas de Deus. E se você pegar fazer isso, você vai ficar cheio do Espírito Santo, todo dia essa comunhão com Deus. Não precisa ler um capítulo, 2 capítulos, não. Lê um texto, uma história ou um versículo. E durante o dia vai conversar com o Espírito Santo sobre aquele versículo. Ele vai te inspirando. Onde é que quem é pregador que faz isso tem a facilidade de pregar, porque ele recebe muita mensagem disso. Porque de um versículo Deus te leva em vários lugares. De uma frase Deus te leva em vários lugares. E durante o dia você está mantendo comunhão com o Senhor. Mas não faça isso porque você prega. Faça isso para ter intimidade, comunhão com o Espírito Santo. Indiferente se você prega ou não. Tem muita gente buscando ter experiência com Deus, quer ver anjo, quer ver isso, quer ver aquilo. Mas não tem feito isso, examinar a Escritura. Deus move pelas Escrituras. Os anjos de Deus movem pelas Escrituras. Por isso nós temos que ter um grande interesse de estudar as Escrituras. Examinar as Escrituras, irmãos. Olha para você ver o que está mandando. Examinar, estudar mesmo. Senta e pega o caderninho, anota ali o que você entendeu, o que você não entendeu. Conversa com o Espírito Santo, pelo amor de Deus, mas não vai nesse negócio de chat GBT, não vai no grupo perguntando o significado, não vai no Espírito Santo, o que significa isso? Me dá um entendimento. Porque hoje em dia as pessoas estão substituindo o Espírito Santo pela IA. A IA vem dos anjos caídos, dos príncipes caídos, que são demoníacas. E se você ficar dependendo do chat GPT, dependendo da IA, para as coisas espirituais, você está pego, você vai deixar o Espírito Santo de lado, seu espírito não vai ter luz, não vai ter o fogo que você precisa para andar nessa terra. A IA e o chat GPT é bênção, pastor, é bênção assim, para trabalho, para
de IA e de ChatGPT. Dependa do Espírito Santo. O Espírito Santo, eu preciso disso. Eu vou ministrar, eu quero uma mensagem. Qual a mensagem? Vá orando, vá orando, vá orando, vá orando. E ele vai te dar a mensagem porque você está dependendo dele. É muito fácil você ir hoje no ChatGPT e pedir para criar uma mensagem para você. Aí você vai trazer algo aqui que é bonitinho, mas não foi inspirado pelo Espírito Santo. É totalmente diferente, irmãos. O que é ministrado pelo Espírito Santo traz edificação no coração do povo. Traz luz e luz para os seres humanos. Mateus 7, versos 24 e 25, por favor. Nesse João 5, verso 39, ali você vai compreender os mandamentos de Deus e vai conhecer a Deus como? Através da palavra. Você sabe o que seu Deus fez por você? Você sabe as promessas que Deus tem para você? Você sabe quais os mandamentos, os princípios que você precisa guardar do Senhor? É através da palavra. Sem a palavra não tem como. A palavra é a base para tudo. Mateus 7. Alguém ia fazer para nós? 24 e 25. Olha que ensinamento lindo. Aquele que ouve as minhas palavras e as guardas. Deus eu comparo ele com um homem que construiu a casa na rocha, pedra, na pedra. Veio a chuva, veio o vento, não houve dano nenhum. Ou seja, que a palavra de Deus ela traz para a gente o quê? Firmeza, irmãos. Tem gente que está nas coisas de Deus, frequenta a igreja, não tem firmeza nenhuma porque não estuda a palavra de Deus. Determinação, intrepidez, não, Deus está comigo, é isso mesmo. Você se torna o homem que construiu. É o próprio Jesus falando assim, que ele compara essa pessoa como um homem que construiu a casa na rocha. A casa está falando da vida. Então quer dizer que você está construindo a sua vida em cima, guiado pela palavra de Deus, irmãos. Não tem como você errar, não tem como você fraquejar. Agora, se você for no que você acha, você pensa, aí é outra coisa. João 15, verso 7. Esse versículo, quando eu estava doente, foi o que Deus me deu. Ó. João 15, verso 7. Quem é bom de brilho para ler para nós? Só ler. Se você estiver cheio e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseste e vosso será feito. Você já prestou atenção da profundidade desse texto? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós, pedireis e vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Quer dizer, você viveu a vida de acordo com a palavra de Deus, separado para Deus. Ser discípulo de Jesus genuinamente. Aí tudo que você quiser, você vai orar. E Deus vai te abençoar. Porque se você conhece a palavra, você vai saber orar segundo a vontade de Deus. E se você ora segundo a vontade de Deus, é impossível Deus não te responder. Você sabe por que nós não obtemos muita resposta de Deus? Porque nós oramos segundo a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. E para mim orar segundo a vontade de Deus, eu preciso saber a palavra, conhecer a palavra. Foi esse texto que Deus me deu. Eu não sabia, nem entendi, que eu acabava fazendo. Seja uma pessoa, um crente fiel, sincero, verdadeiro com Deus. Aplica a palavra na sua vida. Pronto. E nós fomos orando, eu fui praticando, até que o dia que nós estamos orando, a mão veio, passou de mim e me ligou. Então o primeiro pilar que você precisa aplicar na sua vida é o que? Porque a palavra é o quê? Mateus 7, 24, 25 falou, a palavra é o quê? A base para a sua vida. Sem a palavra de Deus, você está perdido, irmão. Se você quer ser um crente
sem a palavra de Deus, você está perdido. Não vai ter isso. Então a palavra é a base. A palavra que te mostra os mandamentos, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada a Deus. E a palavra que te revela quem é Deus, o Deus a quem você serve. Porque muitas vezes você está na igreja, a pessoa nem conhece o Deus dele pela palavra. Você começou a conhecer Deus pela palavra, ele começa a se revelar a você no Espírito. Mas primeiro você buscou o entendimento da palavra. E por que precisamos buscar a palavra, irmão? Porque o maior engano dos últimos tempos será qual espírito? Qual espírito? O espírito do engano. Agora, o espírito do engano só vai enganar quem não conhece a palavra. Se você conhece a palavra, você não será enganado. Você vê esses falsos profetas, essas falsas videntes. Você viu aquela mulher que falou aí que no jogo do Brasil ia descer o curso de voador, que parará e parará, acaba a mozeira toda. Tem muita gente que fica doida com aquilo, irmão. Oh, meu Deus do céu. Tem gente que comprou ingresso, ele nem que foi lá. Ou se não tinha ingresso, ficou doido para comprar ingresso para ir lá ver os alienígenas. Que vai descer lá. A baboseira é de engano, irmãos. Vento de doutrina, as pessoas estão seguindo muito vento de doutrina por não conhecer a Escritura. Então, a Escritura é a base para mim e para você. Segundo pilar, oração. Mateus 6, o versículo 9. O que está escrito? Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok. Jesus deixou um modelo de oração. Isso é um modelo. Como que você se dirige a Deus? Fala para mim, como você começa a orar? Como você começa a orar? Hã? O que mais? Não, ora para mim então um pouquinho. Ora para mim, no seu natural. Senhor meu Deus. Hã? Pode chamar de Deus tudo, mas ao modelo certo, da Bíblia. Jesus ensinou. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo o meu pastor, que ele seja coberto com o teu sangue, com o teu manto sagrado, que a sabedoria do Senhor esteja sobre ele, que a mente dele seja blindada contra os ataques de Satanás, que quando ele subir naquele púlpito lá, Pai, em nome de Jesus, ele não venha falar mentira, ele não venha falar engano, que o espírito do erro não use ele, Senhor, mas somente o teu Espírito fala através da boca dele, e que as palavras que saírem da boca dele possam testificar no meu coração, em nome de Jesus. Você vai ao Pai em nome de... Porque toda autoridade está no qual nome? Isso. Mas você pede a Deus. Então você pode pedir Deus. Mas se Deus é seu Pai, por que você vai ficar falando Deus? Não vai chamar ele de Pai. Meu Pai querido, meu papaizinho abençoado, maravilhoso. Eu não tenho um pai na terra, mas eu tenho um Pai que está no céu, que é maravilhoso. Então Jesus deixou um modelo de oração. Às vezes a gente começa a orar a reveria, mas não leva a sério os ensinamentos. Ao modelo aí. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre a minha casa. Eu declaro o sangue de Jesus. E que as maldições da minha família vai embora no nome de Jesus. Clame a Deus e use o nome de Jesus como a ferramenta de ataque. Porque o poder está no nome de Jesus. No nome dele. Efésios 6:10, fazendo favor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ok. Isso aqui, irmãos, eu já ensinei sobre isso, eu estou repetindo. Efésios 6:10 está falando de fortalecer. Como você vai fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Você está arrebentado, você está bombardeado, todo quebrado, debaixo de um ataque terrível. Você não está conseguindo nem orar, você está oprimido, está pensando em largar tudo, está pensando em brigar com todo mundo, está
está vendo o erro de todo mundo, está acusando todo mundo. Que tipo de oração você vai fazer? Fortalecendo o Senhor na força dele. Isso significa que espiritualmente você está fraco, que você está sendo oprimido por um demônio. Se você está sendo oprimido por uma caça de demônio, se você for combater eles na batalha espiritual, você vai ficar mais oprimido. Às vezes tem pessoas que você ora para ela e você fica oprimido, porque às vezes aquela pessoa está uma casca pesada e você não está tendo fogo ou luz suficiente para paralisar aquela casca. Então isso aqui significa que tipo de oração? Isso, oração de adoração. Você não vai pedir a Deus nada. Você vai sentar no seu sofá, se colocar de joelho e só vai engrandecer o nome do seu Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Eu agradeço o Senhor por tudo. Obrigado pelo café. Só agradecer, irmãos, horas e horas agradecendo. Desenvolver esse hábito do Espírito de ter gratidão a Deus. E se você desenvolver isso aí, você vai andar e vai agradecer. Você está aqui na igreja ouvindo a palavra, você está agradecendo, vai obrigado por essa palavra, obrigado por tudo. Você vai ser uma pessoa que vai ter um coração grato a Deus. Isso aí vai te fortalecer você, até nas coisas ruins. Às vezes você vai agradecer a Deus, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Tem coisas que Deus permite na nossa vida, é para nos moldar e nos levar a ser igual a Ele, a seguir o caminho dele, estar debaixo da poderosa mão dele, irmãos, e ser instrumento dele. O Senhor é bom. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, irmão, quando você estiver oprimido, não ore batalha espiritual. Ore oração de adoração. E essas orações de adoração, irmão, são as orações mais poderosas. Porque o Espírito Santo pode vir sobre você. E aquele fogo, aquela unção de Deus curar seu corpo. Você pode falar em línguas. Ou você pode ser uma palavra profética na sua boca, cheia da unção do Espírito Santo. E aquilo no mundo espiritual resolveu muitas coisas. Fortalecendo o Senhor e na força do seu poder. 1 Tessalonicenses 5,17 fala o quê? Quem sabe de qual? Quem sabe de qual? Quem sabe de qual? Ninguém sabe, não? Oh, meu Deus. Orai sem cessar. Busque memorizar a palavra de Deus. O Senhor, a Bíblia fala que eu tenho que orar sem cessar. O Espírito Santo me inspira. Eu quero orar sem cessar, me inspira, me enche de inspiração. Irmãos, tudo vem do Espírito Santo. Né? Então, orar sem cessar. Como que você vai orar sem cessar no ambiente de trabalho? Na mente, irmãos. Desenvolva uma vida de oração na mente. Primeiro pilar, a palavra. Segundo pilar, a oração. Terceiro pilar, Mateus 26, 41. O que está escrito? Fazer o quê? Então aí você vê muita gente que jejua demais, lê a Bíblia demais, ora muito, mas não vigia. Eu já fui para o monte orar com um monte de gente, por isso que eu até parei um pouco. Chega lá no monte, grita daqui, pula dali. É bênção, irmão. Mas a pessoa assim que desce do monte, você não vê referência e vigilância nela. Eu não pedi que eu fui com seriedade, mas você fala, mas você vai andar com um monte de gente que não tem reverência a Deus? Acho que é perda de tempo. Não está querendo levar Deus a sério? Vira movimento. E eu tenho um objetivo. Qual que é o objetivo? É de andar com Deus. Então, se eu quero andar com Deus, eu preciso ter uma vida de vigilância. Quem está te falando isso aqui, irmãos, é Jesus. Vigiai e orai. E por que nós precisamos manter uma vida de vigilância constantemente? 1 Coríntios 10, 13. Ninguém sabe, não? Lê para nós, Pedro, por favor.
Então nós precisamos ter uma vida de vigilância, por quê? Porque constantemente nós seremos tentados pelo diabo e pela nossa carne. Se você não tem uma vida de vigilância, ou você segue a sua carne, ou você segue a vontade do diabo. Mas a vigilância, te leva a detectar, não, peraí, isso aqui é carnal, deixa eu sair fora disso. Isso aqui é o demônio que está me induzindo a fazer isso, que quer colocar na minha mente para fazer isso, ou usando até pessoas. Não, isso aqui Deus não tem aqui não. Vida de vigilância. Você vai conservando o seu espírito limpo, purificado. Então o canal fica aberto, qualquer hora, qualquer momento, o Espírito Santo pode vir sobre você. Mas se você vem à igreja e sai daqui, não tem um pingo de vigilância, serve que a carne fala. A carne milita contra o Espírito, contra as vontades de Deus. E o diabo te induz a fazer aquilo que não é de Deus. Então, a vida do cristão, irmãos, precisa ser uma vida de constante vigilância. Porque aqui ninguém está sendo, não. Talvez botar alguns pensamentinhos na mente da pessoa. Mas quando você sai para fora, quando você está no ambiente de trabalho, no meio de muita gente mudando, quando você está lá no seu bairro, aí vem. Mas se você é um cristão vigilante, você vai detectar, mas peraí, não vou entrar nessa porque Deus não está. Mas se você não tem vigilância, a carne te induz, Satanás te induz com os pensamentos e pessoas te induzem às coisas que não são de Deus. Mas se você anda constantemente em vigilância, você se mantém puro, limpo para o Espírito Santo. Eu não estou falando de perfeição, mas precisamos ter isso. Você vai filtrar o que você ouve, você vai filtrar os seus pensamentos. Então, a vida de vigilância do cristão é importantíssimo demais. Quem não é crente, não pode viver uma vida sem vigilância. Sai dali, pode entrar na internet, ver qualquer notícia, não pode. Mas se eu quero ter intimidade com Deus, quero andar com Deus, eu preciso ter vigilância. A vigilância te leva a medir o que? As palavras. Não posso falar isso porque isso não agrada a Deus. Porque as pessoas acham que palavras não tem nada a ver com Deus. Tem a ver sim, irmãos. Deus é santo. Então, Jesus não falava asneira. E eu tenho convicção absoluta e posso afirmar para vocês que o Espírito de Deus não fala asneira. Fala a coisa certa e correta. E a Bíblia nos dá a respaldo. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Aí você vê Deus chamando Deus, eu estou chamando Deus de velho. Deus não é velho. Deus de doido, Deus não é doido. São manias mundanas que as pessoas tragam para Deus. Cadê a reverência com o Pai? Hoje em dia é normal esses falatórios aí, cheio de ô velho. Não é velho, não é pai. Cadê o respeito com o pai? Pai, não estou todo para criar o filho. Eu já vou velho. Tanto com o pai físico, ainda mais com o pai espiritual. Irmãos, se as pessoas estudarem as palavras, vocês vão ver que Deus, Ele é sério demais. Deus, Ele é maravilhoso. Igreja, não tem nem como explicar de tão magnífico que Ele é. Mas Deus é sério. Porque Deus preocupa, irmão, com a nação, com o mundo, com as pessoas que estão indo para o inferno. Deus preocupa com os projetos que tem na terra. E os projetos de Deus na terra, para mim, nós sermos participantes de realizar, nós precisamos ser pessoas sérias. Eu posso brincar, eu posso rir, eu posso ir, mas nas coisas de Deus eu preciso ser levado a sério e ser pessoa séria. Então o cristão precisa ter uma, porque não adianta. Eu vejo muita gente fazendo voto, vejo muita gente orando demais, vejo muita gente jejuando demais, mas não tem um pico de vigilância. Pastor, eu li 3 livros da Bíblia, é a beleza, e a vigilância. Aí vai lá, o celular lá também não diz.
Aí tá lá os escarnecedores lá, a pessoa sem temor de Deus, falando mal sacanagem, mal putaria, e a pessoa está lá participando. As coisas mundanas roubam a luz de Deus em você. As de Deus te carregam de luz. O crente, quando ele derrama, ele pode conversar coisa, mas tem que sair palavra também, né, gente? Porque Deus é tão grande que ninguém atingiu e não vai atingir a profundidade de Deus. Então Deus tem muitas coisas que a gente pode falar sobre ele, conversar sobre ele. É maravilhoso, irmãos. Ele é magnífico. Vigiai e orai. Talvez a área da sua vida que você está precisando, talvez você está lendo muita Bíblia, talvez você está até orando, mas talvez você não está tendo vigilância com suas atitudes, com seus falar, com o seu jeito, com suas manias. Irmãos, tem manias que temos que não agradam a Deus. A gente faz, mas sabe que não agrada a Deus, não, eu preciso parar. Porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. E é na intimidade, com Deus, vai para Deus, eu estou fazendo isso, eu agrado disso. Eu sou responsável, eu sou pecador, eu sou assim. Isso agrada o Senhor? Não, filho, não agrada não. Senhor, eu sou permitido mais ou não? É na intimidade com Deus, irmãos, que você vai fazer investigação, vai apresentar a Deus. E quando ele fala, não agrada a Deus, vai me dar força para mudar. Ele vai aplicar na sua vida. Então, não adianta nada você orar muito, estudar, por isso que eu coloquei os pilares aqui. O último pilar aqui é o jejum. Marcos 9, 29. O que fala lá? Disse-lhes: esta casca não pode sair com coisa alguma, a não ser por jejum e oração. A não ser com oração e jejum. Ok, essa casca. Então ali está falando de espécie, de espírito, de almas patentes. Que se você não tiver uma vida de oração e de jejum, eles não vão sair. Tem problemas na sua vida que se você não tiver uma vida de jejum e oração hora em cima, você não vai mudar aquela situação. Quando você está lidando com algo que você vê que é de alto nível, que repete demais, que te prende constantemente, você está lidando com algo de alto nível. Aí eu tenho que é o jejum. Quando a gente converte, às vezes você vai precisar jejuar bem, mas depois que chega um tempo que você começa a ter essa intimidade com Deus dentro da sua casa, você não vai precisar jejuar tanto. Uma vez por semana está bom, 12 horas ou 24 horas, de acordo com isso que você colocar no seu coração. Por quê? Porque todo dia você mantém, todo dia você alimenta o seu espírito na palavra, você fala com o Pai através da oração, você tem uma vida de vigilância. Irmãos, as coisas de Deus é simples, nós que complicamos. Mas isso precisa ter o quê? Uma constância, todos os dias. Então, o jejum precisa fazer parte do cristão. Porque tem coisa que se você não jejuar, você não consegue remover no espírito, não. E tem coisa que precisa de altos níveis de jejum. Mas os apóstolos tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana. Nós deveríamos ter esse hábito. Quando o cristão passa 6, 7 meses sem jejuar, e a carne está pingando. Quando você vê que algo está lhe dando dano, jejue em cima daquilo, porque aquilo está se tornando um ídolo na sua vida. E ídolo não agrada a Deus. E certos ídolos, irmãos, nós vamos resolver com jejum. Então, aplique
esses 4 pilares da sua vida: o estudo da palavra, a oração, a vigilância e o jejum. Por que eu coloquei como pilar? Você pode ver que eu coloquei em primeiro lugar a palavra. Porque Deus move pela palavra, os anjos são movidos pela palavra. Então a palavra é a base. Na palavra você tem um discernimento de que agrada a Deus, do que não agrada a Deus, e onde é que você conhece Deus. Você conhece Deus, você sabe quem é Deus, o poder de Deus e o que Ele quer fazer nessa terra. Segundo, a oração, porque a oração você vai ter comunhão com Deus. Você vai estar falando com Deus. E a oração dá legalidade para Deus agir nessa terra. Porque Deus não age na terra sem oração. Se você quer que Deus faça algo para você, você precisa orar. Se você quer que Deus faça algo pela sua família, você precisa orar. Se você quer que Deus faça algo no seu bairro, você precisa orar. E coloquei a vigilância como o terceiro pilar. Porque a oração é intimidade com Deus, você está buscando intimidade com Deus, e a palavra também. Mas sem vigilância, você for uma pessoa que lê muito Bíblia, ora muito, mas não tem uma vida de vigilância, você joga tudo pelo ralo. A comida espiritual que você recebe, você joga tudo fora. Se você não, é você pensar no corpo humano, quando você come, por exemplo, a beterraba, as proteínas da beterraba, o estômago separa, não é isso? O que não presta vai para o intestino grosso, né? E aquilo que são proteínas, vitamina, eu não sei como é que fala o sistema, o corpo separa para aplicar no corpo que o corpo precisa. Assim é a vigilância espiritual. Se você tem vigilância, então a palavra e a oração vai fortalecer seu espírito. Se você não tem, você está jogando tudo fora. E terceiro, o jejum. Se você aplica o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e jejua, aí, meu irmão, vou falar com você, se você fizer isso constantemente na sua casa, você cresce espiritualmente muito mesmo. Você se torna a igreja de Deus genuinamente. Você está andando e você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está habitando você. Você não vai ter dificuldade, irmãos, em ter comunhão com o Espírito Santo. Mas isso é algo que é uma disciplina constantemente, vida de intimidade com Deus. E até que o discipulado fala de aconselhamento. Se você não faz isso na sua casa, como você vai aconselhar as pessoas? Porque nós precisamos aconselhar a pessoa não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, mas de acordo com a vontade de Deus. Eu vou saber a vontade de Deus estudando a palavra e orando para ter o discernimento para receber do Espírito Santo e falar para as pessoas. Porque discipulado é o quê? É vida na vida. Se até, por exemplo, eu for discipular alguém, mas eu sou uma pessoa que não estuda a palavra, não oro, não tem vida de vigilância, na verdade, eu estou desqualificado para discipular alguém. Uma pessoa, irmão, que não estuda a palavra, que não ora, não tem vida de vigilância, ele está desqualificado para discipular alguém. Senão, que ele anda na cara, vai ensinar o que as pessoas. Canadá, quando a pessoa chegar ao pastor, fulano de tal, quer brigar comigo? Ah, não, dá um soco na cara dela. Eu estou carnal, mas. Então, vamos buscar de Deus. O que está acontecendo? Deus precisa dar discernimento na hora, naquele momento. Amém? Fique de pé, vamos agradecer a Deus por esse momento.